eu começo a leitura, eu gostaria de fazer uma explicação bem rápida, assim, para que a gente entenda um pouco, né? Porque senão a gente não entende. Eu, com a graça de Deus, agora com mais novos ministérios, estou tentando me aprofundar ao máximo, tentando conhecer realmente, porque é muito importante, né, para a nossa vida de cristão, quando a gente lê a Bíblia, a gente saber também para quem se destina, como que foi escrito, né? E é por isso que tem uma grande diferença na nossa igreja, nas nossas missas, para, às vezes, os cultos que existem nas nossas igrejas irmãs, porque precisa de um aprofundamento maior, precisa saber como que foi escrito, por que foi escrito, para que foi escrito. Eu queria deixar isso bem claro para que a gente entenda melhor o que está dizendo essa leitura de hoje. O livro de Hebreus foi escrito, a igreja ela não se arrisca a dizer realmente quem foi o autor. Uma grande parte foi por Paulo, outra foi por estudiosos, mas o importante é que a igreja fala que esse livro foi escrito para os judeus convertidos. O livro de Hebreus foi escrito para todos aqueles judeus. E os judeus, eles eram assim, eles seguiam à risca tudo, ou pelo menos sabiam de tudo que seguia no Antigo Testamento. Eles viviam as leis de Moisés. E essa foi uma briga muito grande que Paulo, nosso grande profeta, e hoje nós devemos muito agradecer a Paulo, porque se não fosse ele, talvez nós não teríamos conhecimento, né? Porque todos os judeus não queriam que aquilo que Jesus viveu, tudo que vem desde o Antigo Testamento se espalhar. Eles não queriam que aquilo viesse para os pagãos. E simplesmente só para os judeus, em si, fechado. E uma briga muito grande que Paulo comprou com a igreja, né? Porque Paulo falou de jeito nenhum. Eu vivo Cristo. Eu vivo o sacerdote de Cristo. E é nisso que a gente tem que crer. E Paulo creu nisso. Paulo acreditava muito nisso. Ele lutou muito, teve brigas, teve contendas entre Paulo e Pedro. Entre a igreja, Paulo enfrentou a igreja para levar para fora isso. Ele quase que foi apedrejado, foi tentado várias vezes matar ele. Ele falou: tenho certeza que a minha vida só vai ser entregue no dia que o Senhor quiser me levar. E Paulo comprou uma briga muito grande, porque ele falou: não, de jeito nenhum, Jesus veio aqui para levar esse evangelho para toda a criatura, não só para a comunidade judaica. Então eu quero dizer para vocês que esse livro de Hebreus foi escrito para a comunidade judaica convertida, para que são convertidos, ou seja, para aquelas pessoas que sabiam a lei, para aquelas pessoas que queriam cumprir a lei. E assim, Paulo vem trazer uma boa nova, Paulo vem trazer uma notícia boa de quê? De que aquele Velho Testamento, o Novo veio complementar ele, o Novo vem trazer coisas novas. Ou seja, um grande exemplo, o sacrifício, que é o que vai tratar na igreja de hoje. Eles sabiam todas as leis e começavam a pecar, como nós, pecadores. E o que eles faziam quando se sentiam pesados, carregados de pecado? E oferecer alguma coisa. Bois, touros, ovelhas, carneiros, queimavam aquilo para Deus. E eles achavam que queimando aquele sacrifício, ofertando algumas coisas, o pecado deles era apagado. Paulo vem trazer isso, Paulo vem trazer isso. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que está escrito aqui. A lei, por ser apenas sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para perpetuar aqueles que assistem aos sacrifícios e se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e carneiros tire pecado. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifício
vítimas pelo pecado, entre as anulações legais, em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios, que todavia não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício. Logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor, e imprimirei as minhas leis nos seus corações, e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e da sua iniquidade já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Essa para nós são as palavras do Senhor. Então, meu irmão, é interessante, é muito lindo, né? Porque esse livro, essa carta aos Hebreus, Paulo usa exatamente para tentar fazer uma comparação do que é o Velho Testamento para o que Jesus quer, para o Novo Testamento, para uma nova vida. E naquela vida lá atrás, as pessoas deles, lá da época de Abraão, eles eram acostumados mesmo a queimar sacrifícios, a oferecer sacrifícios em troca dos pecados deles. Eles queimavam carneiros, queimavam bois, para que aquilo apagasse todo o pecado. E os judeus, e é engraçado que o Paulo escreve isso para os judeus exatamente por quê? Porque os judeus eles se acham muito bons. Eles conhecem a Deus. Embora muitas vezes Cristo vem falar nos evangelhos, chamando eles de hipócritas, né? Pessoas que colocam Deus, que criam Deus, mas que não vivem. E Paulo vem colocar muito forte isso, porque assim, se o sacrifício de Deus, se o sacerdócio de Deus reúne tudo isso, para que servir a tantas coisas? Para que tantos sacrifícios? Para que tantos holocaustos? Não tem significado. Jesus e Deus tem que falar isso. As minhas próprias leis eu colocarei nos seus corações. Escreverei nos seus corações pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que eu vou colocar tudo aquilo que eu quero, toda a ação de cristão na sua vida. E a gente vê, ele vem colocar muito forte como não precisamos. Deus se irrita às vezes. Então, meu irmão, quero convidar você a abrir seu livro, a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. A gente vai retornar um pouco para a gente entender o como Deus abomina isso, como Deus quer mais ao nosso coração. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, fala assim: de quem serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor, serve como farto de holocausto, de cordeiro e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touro e de bode. Quando virem apresentar-se diante de mim, se vos reclamou isso, atropelar os meus átrios, de nada serve trazer oferendas, tem o horror da fumaça do sacrifício, as ruas novas, o sábado, das reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa, e eu abomino as vossas ruas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendereis vossa mão, eu desvio de vós o
triunfa. Então, uma vida nova, é isso que Cristo quer de nós. Não adianta nada chegar aqui e dar o melhor dízimo da comunidade. Não adianta nada eu dar o dinheiro e continuar a pecar, continuar a viver uma vida que não seja da vontade de Deus. E é isso que Paulo vai deixar muito claro. Imagine que Paulo não está escrevendo para nós. Imagine que Paulo está escrevendo para uma comunidade que está farta de saber o que é certo e o que é errado. Como eu falei no início, ele escreveu isso para os judeus convertidos, para pessoas que sabiam o que era certo. Mas ele é uma pessoa que sabe o que é certo e faz isso aqui, ó. Coloca a mão no rosto, para não ver. Peca, faz o errado, faz aquilo que não é de Deus. O Senhor fala no livro de Isaías, as mãos estão sujas, lavai-as, purificai-as. E acha que depois, porque não adianta, depois eu vou queimar um cordeirinho mesmo, vou queimar um touro, vou fazer um sacrifício, meus pecados estão perdoados. E Paulo vai nos falar exatamente do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo, daquela oblação de Jesus, quem é a oblação de Deus? É o sacrifício maior de Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que nós viemos aqui receber na nossa Santa Missa. Então é disso que Paulo está falando, de nós vivermos uma vida nova, de nós buscarmos fazer o que é da vontade de Deus, de nós tentarmos entender o que Deus tem para nós. Mas o que ele está querendo falar para mim? Que eu tenho que estar aqui sempre na igreja? Não é isso. Não é estar sempre na igreja. É viver uma vida de igreja. É louvar a Deus que esteja na sua casa. Mas eu estou na minha casa para fazer comida. Eu tenho que arrumar a cama do meu marido, dos meus filhos. Louva fazer isso. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É viver essa vida. É no momento que nós estamos aqui no grupo de oração, nos entregarmos de verdade ao Senhor. Entender o sacrifício de Deus é realmente viver esse sacerdócio que Jesus Cristo nos convida e que Paulo tenta esclarecer essa visão. Viver conforme a vontade de Deus. Fazer as coisas conforme a vontade. Mas eu não sei se eu vou conseguir ser santo. Irmão, a gente tem que lutar a cada dia pela nossa santidade. E ali está escrito que no Concílio Vaticano II está falando, eu vou ler para que vocês entendam. Está falando assim no Concílio Vaticano II. Todos os crentes, todos nós cremos em Deus, sim? Sim. Todos os crentes, sem distinção, e em virtude do batismo recebido, são sacerdotes. Quem é o nosso único sacerdote? Jesus Cristo. Mas o Concílio Vaticano está querendo dizer é que se a gente segue tudo aquilo que Jesus nos pede, nós também somos sacerdotes. E aqui ele continua, a nossa função sacerdotal, que é diferente da de Cristo, Cristo é o nosso rei, né? É nele que nós nos inspiramos. A nossa função sacerdotal é oferecer nossas vidas ao serviço de Deus e de nossos irmãos. Então é nosso dever. Não precisa oferecer sacrifício, não precisa dar o melhor disso, não precisa fazer tudo o que você puder, tirar todo o dinheiro do seu bolso para colocar aqui, achando que seus pecados vão ser aliviados. O que Paulo está querendo dizer é que fazer a vontade de Deus, servir a Deus de coração, servir ao irmão de coração, cumpre todos aquilo. Por isso que a gente fala, os 10 mandamentos é simplesmente simbólico, porque se você cumpre o primeiro e o segundo, você cumpre todos. Se você ama Deus, e se você ama Deus sobre todas as coisas, se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você cumpre. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Você cumpre todos. E isso que Paulo está querendo dizer. Não adianta fazer rios, fazer coisas, fazer de conta que você é um grande servo, fazer de conta que você é um grande servo, se você não faz aquilo conforme a vontade de Deus. Deixar bem claro, imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito, e da sua felicidade já mais me lembrarei. Porque se a gente deixa Deus escrever no nosso coração aquilo que é da vontade dele, aquilo que é da vontade do Senhor, ele não vai nos lembrar daquilo, porque a gente quer entender. Agora, se a gente vai lá, coloca o nosso local, coloca o nosso sacrifício, e depois volta para o pecado,
estou cansado, como ele fala lá em Isaías. Eu estou farto disso. Farto. Se colocar em uma vida de sacrifício e depois de colocar o sacrifício voltar para a vida do pecado. Então vamos fazer o nosso coração, vamos deixar que Deus escreva tudo aquilo que Ele tem para escrever no nosso coração. Como Ele nos fala aqui, imprimirei as minhas leis nos seus corações, não precisa daquelas leis antigas, de fazer tudo aquilo que está escrito por homens, porque o Senhor quer fazer obras novas nas nossas vidas. A gente veio aqui buscar a nossa bênção. E Ele nos fala, o que é mesmo o sacerdote de Cristo nos faz a todos os crentes sacerdotes como Ele, ao nos dar a possibilidade de oferecer nossas vidas de amor e de serviço a Deus, os nossos irmãos como verdadeiro sacrifício da graça de Deus. Então, assumir o sacerdote de Cristo, assumir aquilo que Cristo tem para nós, é fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Não tem segredo. É tentar viver o mais próximo de Deus. Ah, eu não vou chegar na perfeição, claro que não, nós somos pecadores, e Cristo nos ama sendo pecadores, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele reconhece os nossos esforços a cada dia se aproximar da vontade de Deus. A cada dia, aquela